sobre o diabetes mellitus. Nessa primeira aula, nós vamos abordar dados em relação à epidemiologia, o conceito da doença, a fisiopatologia, classificação e o manuseio em relação ao diagnóstico, tanto laboratorial e clínico do diabetes. Bem, a doença ela pode ser conceituada como um grupo de doenças metabólicas cuja característica em comum é a hiperglicemia. Essa hiperglicemia ela é resultante de efeitos ou na secreção de insulina pela célula beta ou pela ação dessa insulina nos tecidos periféricos. A hiperglicemia crônica está associada com lesões nos órgãos-alvos, que são as complicações macro e microangiopáticas do diabetes, principalmente a retina, os rins, os vasos sanguíneos e os nervos periféricos. Em relação à epidemiologia e à importância da doença, é uma doença cuja importância é crescente em saúde pública tanto no Brasil como no mundo todo. Tanto a incidência como a prevalência da doença em relação ao diabetes tipo 2 vem aumentando no mundo inteiro, a ponto de ser considerada uma epidemia. Dados do Instituto Internacional de Diabetes 2011 estima que a população em 2011, a população mundial de diabetes era em torno de 266 milhões no mundo todo. A prevalência nos países de vida ocidental, que está associada com um ritmo de vida mais acelerado, com uma alimentação hipercalórica, rápida, o estresse, o sedentarismo, então essa prevalência está em torno de 6 a 7%, 6 a 7,5%. Dados aqui do Brasil, de um estudo do Ministério da Saúde, chamado Vigetel, de 2011, onde calculou a prevalência referida, ou seja, o estudo ligava para pessoas pelo telefone e perguntava dados em relação ao diabetes. Por esse estudo, mostrou que a prevalência do diabetes em 2011 era cerca de 5,6%. E essa prevalência era maior em mulheres, isso também estava associado com baixa escolaridade. Indivíduos que tinham um nível de escolaridade menor tinham maior prevalência de diabetes. E a prevalência também aumentava com o decorrer dos anos. Quanto maior a idade, maior a prevalência da doença. É uma doença importante em relação ao comprometimento da produtividade do indivíduo, né, que diminui a produtividade, piora a sua qualidade de vida e reduz a sobrevida. Isso tem um impacto socioeconômico muito importante. Tanto impacto individual, haja visto que o paciente tem que custear o tratamento com medicamentos, com consulta, seja na rede pública ou privada, e o impacto também a nível de saúde pública, para fazer a gestão do cuidado dessa doença. É uma doença cujo tratamento acaba indo a longo prazo sendo alto, tá? Porque leva a muitas internações, a muitas complicações, tendo que gerir uma série de insumos então, em relação ao diagnóstico e tratamento da doença. Um outro dado que reforça a importância da doença é que a mortalidade em indivíduos diabéticos é cerca de 2 vezes maior do que em pacientes não diabéticos. E esse aumento da mortalidade está associado com a dislipidemia, a hipertensão e a disfunção arterial, que é muito frequente nesses pacientes. Aqui um gráfico que mostra dados de 2011 do Instituto Internacional de Diabetes, que mostra a população mundial de diabetes em alguns países. Isso aqui não é prevalência, é população mundial. Então, os países que têm população maior vão ter maior número de casos. Mas vale ressaltar que no Brasil, em 2011, a população de diabéticos estimada era em cerca de 12 milhões e 400 mil pessoas. E a projeção para 2030 é que o Brasil passe de 5º lugar na população mundial de diabetes para o 4º lugar, com cerca de 19 milhões e 600 mil indivíduos acometidos pela doença. O diabetes é a 6ª causa primária de internação hospitalar e, além dele ser a causa primária de internação hospitalar, ele contribui muito, de forma significativa, em 30% a 50%, para outras internações. Ou seja, aquele paciente que tem diabetes e, eventualmente, adquire uma pneumonia, a pneumonia é uma pneumonia mais exacerbada, que indica mais cuidado, e o paciente acaba tendo que se internar pelo fato de ser diabético. Então, é uma doença que ela leva muito à internação devido ao diabetes descompensado, e se o paciente tem diabetes, mas adquire uma outra doença, seja um quadro infeccioso, um infarto, um AVC, exige uma internação que a diabetes acaba contribuindo para isso. 30% dos pacientes que se internam em imunidade coronariana também são pacientes diabéticos. 26% dos pacientes que ingressam em serviço de hemodiálise são diabéticos.
e ainda é a principal causa de amputações de membros inferiores e cegueira adquirida. A patogênese da doença, antigamente, tinha a patogênese que a gente considerava chamada de triunvirato, que eram 3 eventos principais que levavam à hiperglicemia. Tá? Você tinha o prejuízo na secreção de insulina pela célula do pâncreas, você tinha uma redução da captação periférica de insulina pelos tecidos periféricos, principalmente tecido muscular, e você tinha um aumento da produção de glicose a nível hepático. Então, esses 3 eventos a nível do pâncreas, fígado e tecido muscular levavam à hiperglicemia. Atualmente, considera-se a patogenia mais complexa em relação ao diabetes. A gente chama isso de octeto sinistro, onde múltiplos defeitos contribuem para a progressão da doença. Então, você continua ainda com o aumento da secreção produção hepática de glicose, uma redução da captação periférica no tecido muscular e uma redução da secreção de insulina. Só que a esses 3 fatores associou-se alguns outros eventos a nível renal, por exemplo, um aumento da recaptação, da reabsorção de glicose, um aumento da lipogênese, uma diminuição do efeito das incretinas produzidos a nível do trato gastrointestinal e um aumento da secreção de glucagon, que é o hormônio hiperglicemiante, a nível do fígado. Então, esses outros eventos vão combinar com a hiperglicemia e levar ao aparecimento do diabetes tipo 2 e à progressão da doença. A doença, ela acontece de forma evolutiva e gradual. Então, a princípio, você tem apenas uma hiperglicemia pós-prandial, onde a célula beta pancreática produz menos insulina, mas há uma secreção ainda residual. Frequentemente, nesse nível de hiperglicemia pós-prandial, o paciente é classificado como pré-diabético. Quando ele faz o exame de glicemia de jejum, ainda não dá um valor acima de 126. Porém, o paciente já tem defeitos, principalmente a nível de hiperglicemia pós-prandial. No segundo momento, quando cerca de 50% das células beta estão atingidas, levando a uma redução nessa produção de insulina, o paciente exacerba a hiperglicemia a níveis acima de 126, que é o ponto de corte para fazer o diagnóstico laboratorial. E quando 75% das células já estão lesadas, a glicemia sobe ainda mais para cima de 140. É uma doença que acontece de forma gradual esse aumento da glicemia. O quadro clínico, em relação aos sintomas clássicos, a gente costuma chamar a doença dos 4P, onde você tem a poliúria, a polidipsia, a polifagia e a perda ponderal sem causa aparente. Esses 4 sintomas são os sintomas clássicos do diabetes que frequentemente aparecem no início da doença, principalmente em relação ao diabetes tipo 1, que é uma doença onde o sintoma já se manifesta com maior intensidade desde o início. O paciente diabético 2, frequentemente, esses sintomas são sintomas mais sutis e nem sempre já se manifestam no início da doença. Frequentemente, os pacientes podem ser assintomáticos em relação ao diabetes tipo 2. Outros sintomas inespecíficos que podem acompanhar os sintomas clássicos seriam tonturas, fraqueza, câimbras, deficiência visual, dores de cabeça, disfunção erétil no ombro, sintomas de parestesia de membros inferiores, indicando uma neuropatia incipiente, o prurido de pele, indicando infecções fúngicas, prurido genital, a dispepsia mista, tipo de desmotilidade, o paciente tem obstipação intestinal, ou períodos de diarreia, ou cólicas abdominais sem causa aparente. Então, quais são os elementos clínicos que fazem se suspeitar em relação ao diabetes? Então, você tem os sintomas clássicos, eu comentei anteriormente, que são mais evidentes e surgem com mais frequência no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, esses sintomas podem estar presentes ou não ao diagnóstico, mas ao longo da doença eles vão surgir quanto maior aumento o nível de glicemia. Existem sintomas menos inespecíficos que podem estar presentes, ou você pode fazer o diagnóstico já por a presença de uma complicação na apresentação da doença, como uma proteinúria, sintomas de neuropatia, tipo câimbras, parestesias, dores em membros inferiores, alguma paralisia de nervos cranianos, paralisia facial, sintomas visuais no fundo de olho, um diagnóstico já de uma retinopatia diabética, a catarata, ou o paciente pode já apresentar uma doença assintomática por muito tempo, e quando isso for referido à unidade de saúde, ele já for referido por a presença de uma doença aterosclerótica, como um infarto, um acidente vascular cerebral ou uma doença vascular periférica.
ou ainda infecções de repetição, tipo infecções urinárias, infecções de pele de repetição, mostrando uma imunodepressão do sistema imunológico e infecções fúngicas que vão surgindo repetidamente. Em relação à classificação, atualmente o critério aceito é a classificação etiológica. Antigamente se utilizava uma classificação em relação ao tratamento, que dividia o diabetes em diabetes insulino dependente e não insulino dependente. Essa classificação não é utilizada atualmente. Hoje em dia nós utilizamos a classificação etiológica, que divide os tipos de diabetes de acordo com o fator causal predominante. Então você tem o diabetes tipo 1, onde a causa dessa redução da insulina é uma causa autoimune, onde há uma destruição das células beta-pancreáticas, levando a uma deficiência absoluta de insulina, tanto é que os sintomas do diabetes tipo 1 são bem evidentes já ao diagnóstico da doença, por essa deficiência absoluta de insulina que já se manifesta no início da doença. O diabetes tipo 2 há uma variação de vários fatores, aquela categoria do quinteto sinistro, onde você tem vários eventos a nível do fígado, do tecido muscular, renal, pâncreas, que vai levar a uma deficiência parcial na secreção de insulina, porém progressiva, associado com um aumento da resistência à ação dessa insulina nos tecidos periféricos, tecido muscular e tecido adiposo. Você tem um outro grupo que a gente utiliza como grupos alterações genéticas que vão levar ao aparecimento do diabetes. Nesse grupo você tem o MOD, a doença do pâncreas exócrinas, como pancreatite, neoplasias, hemocromatose, que vão levar ao infiltrado nas células beta-pancreáticas, levando a uma redução da produção de insulina. Diabetes secundária e endocrinopatias, são doenças endócrinas que vão levar ao aumento dos hormônios hiperglicemiantes e isso favorecer a hiperglicemia, como por exemplo na acromegalia, onde aumenta a produção de GH, na síndrome de Cushing, onde aumenta a produção de cortisol, no feocromocitoma, onde aumenta as catecolaminas da glândula adrenal, e nos tumores primários do pâncreas, como o glucagonoma, que aumenta a produção de glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante. Você tem diabetes secundária e algumas medicações, agentes químicos, como corticoterapia, o interferon alfa, que é importante no tratamento da hepatite, que alguns pacientes podem apresentar diabetes secundária a essa medicação, os inibidores de protease, no tratamento do HIV, que é uma outra causa de diabetes secundária ao tratamento, algumas doenças infecciosas, como rubéola, citomegalovírus, e síndromes genéticas diversas, como a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Turner, Klinefelter, aqui na síndrome de Down, que devido a essas alterações do cromossomo, o paciente tem maior chance de apresentar diabetes. E ainda um outro grupo, que é o diabetes gestacional, que é um estado de hiperglicemia leve, que é detectado na primeira vez na gravidez. E essa hiperglicemia é resultante do aumento da produção dos hormônios placentários que vão levar ao aumento da resistência periférica à ação da insulina. Em geral, o clássico em relação ao diabetes gestacional é que o diabetes surge durante a gravidez e que ele regrida espontaneamente logo após o parto. Tá? Eventualmente, pode retornar anos depois. Tanto é que as mulheres que têm diabetes gestacional são mulheres que têm fatores de risco para apresentarem diabetes tipo 2 pós-gestação. É um grupo que tem que ser monitorado. Aqui vale uma diferenciação que, se a hiperglicemia for detectada na gestação, mas que no momento da detecção do diabetes, os níveis de glicemia já estejam acima de 126, essa paciente não é classificada como diabetes gestacional, e sim como um diabetes tipo 2 que se manifestou durante a gravidez, tá? Independente do período da gestação. E, em geral, nesses casos, esse diabetes ele não desaparece logo no período pós-parto. Tanto é que ela é considerada como diabetes tipo 2, que apresentou na gravidez e não diabetes gestacional, que seria uma alteração transitória. Esse gráfico, essa tabela, ela procura estabelecer alguns critérios clínicos e laboratoriais que vão favorecer a diferenciação entre os dois tipos mais comuns de diabetes, o tipo 1, que é autoimune, e o tipo 2, que é multifatorial. Então, o tipo 1 clássico aparece em relação à faixa etária em crianças e adolescentes, enquanto o tipo 2 é muito mais frequente em adultos, principalmente acima de 40 anos de idade. A frequência em relação ao diabetes tipo 1 é cerca de 8%, enquanto que no tipo 2 é muito mais prevalente, cerca de 90% dos casos são diabetes tipo 2.
A prevalência em relação ao tipo 1 é uma prevalência que tem se mantido estável ao longo dos anos, variando de acordo com as populações entre 0,1% a 0,3%. Como é uma doença autoimune, não está associada com fatores ambientais, essa prevalência tem se mantido estável. Já no diabetes tipo 2, a prevalência tem aumentado ao longo dos anos, já que é uma doença multifatorial, onde se combina fatores genéticos, naqueles níveis de pâncreas, músculo, tecido adiposo, associado com fatores ambientais que vão contribuir para esses eventos, ou seja, a resistência insulínica, o sedentarismo, a obesidade. O tipo 1 está associado com HLA, o HLA mais frequente que tem uma suscetibilidade genética ao diabetes tipo 1 é o HLA-DR3, o DQ, enquanto que o diabetes tipo 2 não está associado com HLA. O peptídeo C é uma medida indireta da produção de insulina. Então, como no diabetes tipo 1 você já tem uma falta de insulina desde o diagnóstico da doença, frequentemente o peptídeo C está baixo, indicando que o paciente tem uma deficiência de insulina já no diagnóstico, uma deficiência absoluta. Enquanto que no diabetes tipo 2, ao início da doença, nessa fase inicial, o paciente tem produção normal de insulina ou até elevada para compensar a resistência insulínica. O tipo 1 autoimune, você tem a produção de autoanticorpos. O autoanticorpo mais utilizado como marcador de autoimunidade é o anticorpo anti-GAD, que é o antidescarboxilase do ácido glutâmico. É um anticorpo dirigido por uma enzima presente no pâncreas que leva a essa produção reduzida de insulina. O peso dos pacientes de diabetes tipo 1 geralmente é o diagnóstico com peso baixo e tende a se manter baixo, porque o paciente perde muito peso, ele não tem insulina, que é um hormônio anabólico, então o paciente perde muito peso pela desidratação e pela falta da insulina, enquanto que no diabetes tipo 2, como o diabetes está inserido no contexto de uma síndrome polimetabólica, frequentemente os pacientes têm um peso normal ou principalmente um sobrepeso, um peso elevado, levando à obesidade. Os sintomas clássicos da poliúria, polidipsia e polifagia no diabetes frequentemente, quase sempre estão presentes, enquanto que no tipo 2 nem sempre. Cerca de 50% dos pacientes são assintomáticos nas fases iniciais da doença. A complicação típica do tipo 1 é a cetoacidose, já que não tem insulina, o organismo começa a produzir energia através da acidose, dos ácidos graxos, então leva à cetoacidose, enquanto que o tipo 2 se descompensa de uma forma mais grave numa síndrome chamada síndrome hiperosmolar não cetótica. O tratamento do tipo 1 é sempre feito com insulina, enquanto que no tipo 2, o tratamento, a princípio, é hipoglicemia antioral. São medicamentos biorais. Eventualmente, ao longo da doença, ou em algumas situações específicas, você pode insulinizar o paciente. Mas, a princípio, o tratamento é hipoglicemia antioral, associado com tratamento não farmacológico. Enquanto que no tipo 1, como tem falta absoluta de insulina, o tratamento é sempre repor insulina exógena. Aqui uma outra tabela que fala em relação aos tipos de MOD, que são aqueles tipos genéticos. Atualmente foram descritos 6 tipos de MOD. Cada tipo tem uma mutação específica em algum gene que vai codificar alguma enzima responsável pela metabolização da glicose. Aqui é importante os senhores saberem que o tipo mais frequente de MOD é o MOD tipo 3. 70% dos casos de MOD é para esse grupo do tipo 3. É uma doença que se manifesta nesse grupo aí em adultos mais jovens, em adolescência, em adultos jovens. A gravidade é variável de acordo com o tipo, tá? Mas em geral ela varia de uma intolerância à glicose que vai ao longo dos anos se acentuando com hiperglicemias mais importantes. Exceto no tipo 2, que é um tipo de MOD mais brando, onde o paciente frequentemente ele fica sempre com uma hiperglicemia leve, variando de uma intolerância à glicose, um pré-diabetes, a hiperglicemias leves, ela não tende a evoluir ao longo dos anos. Outros tipos, sim, tendem a evoluir igual ao tipo 2. O tratamento do tipo MOD, em geral, segue o mesmo padrão do tratamento do diabetes tipo 2. Tá? Começa com hipoglicemia oral e, ao longo do tempo, pode eventualmente precisar de insulina. Exceto no MOD tipo 2, que frequentemente esses pacientes, eles tendem, com uma hiperglicemia leve, eles tendem a controlar, a princípio, só com medidas não farmacológicas, de dieta, atividade física, controle do peso. E quando precisa de medicamentos, o hipoglicemia geral baixa a dosagem. Os critérios de diagnóstico laboratorial para o diabetes atualmente são descritos, são aceitos 4 critérios de diagnóstico. A hemoglobina glicosilada, a glicemia de jejum,
o teste de tolerância à glicose e uma glicemia casual. A hemoglobina glicosilada é um exame que vai calcular a média das glicemias dos últimos 90 dias e se estabelecer como ponto de corte uma hemoglobina acima de 6,5%. Tá? Então, acima de 6,5%, o paciente tem um diagnóstico de diabetes mellitus. É um método que foi inserido na propedêutica diagnóstico mais recentemente e, para ser validado, você tem que utilizar a hemoglobina através desse método, dessa padronização do programa de laboratorial. Então, o exame mais utilizado, utilizado no mundo todo, até pela praticidade em relação ao custo, é a glicemia de jejum, onde se orienta um jejum de no mínimo 8 horas e se faz a glicemia na manhã seguinte. E o valor de corte, uma glicemia acima de 126, maior ou igual a 126, também é um diagnóstico de diabetes. Um outro parâmetro é a glicemia pós o teste de tolerância à glicose. Então, você dosa a glicemia de jejum, utiliza 75 gramas de dextrose via oral e mede a glicemia depois de 2 horas. Se depois de 2 horas a glicemia ficar acima de 200 mg por decilitro, é um outro critério de diagnóstico. E, eventualmente, a glicemia casual, que é aquela glicemia que você mede na ponta do dedo com um aparelho de hemoglicoteste, sem o paciente ter um preparo específico, uma glicemia casual. Então, para esse paciente que você mede a glicemia casual, ela está acima de 200 mg por decilitro, associado com sintomas de hiperglicemia clássicos de poliúria, polidipsia, perda de peso, também é um outro critério diagnóstico. Aqui, em relação à glicemia de jejum, é importante que, uma vez dado acima de 126, esse exame seja confirmado em um outro dia para confirmar o diagnóstico de diabetes mellitus, nesse caso. Então, são 4 critérios. Existe uma outra categoria que antigamente chamávamos de intolerância à glicose ou glicemia de jejum alterado, que atualmente a gente engloba tudo num grupo chamado de pré-diabetes, que seria um estado inicial da doença, sem atingir realmente os critérios de diabetes tipo 2. Os critérios diagnósticos seriam a glicemia de jejum entre 100 e 125, já que o valor de normalidade é até 99, então entre 100 e 125 seria pré-diabetes, de 126 acima, diabetes tipo 2. Ou então, quando você faz o teste de tolerância à glicose depois de 2 horas, a glicemia depois de 2 horas fica entre 140 e 199, seria o pré-diabetes. Se ficar acima de 200, seria diabetes, confirmado diabetes. Ou então a hemoglobina entre 5,7 e 6,4, também seria um pré-diabetes. Então, você tem 3 critérios para o diagnóstico de pré-diabetes. A glicemia casual aqui não é critério de pré-diabetes, somente no diabetes, onde acima de 200 com sintomas confirma o diagnóstico. Aqui uma ressalta em relação à hemoglobina glicosilada. Como eu comentei, é um exame que você tem que ter um maior critério para você fazer o diagnóstico de diabetes tipo 2 com a hemoglobina glicosilada. Porque ela sofre interferência de algumas situações que podem passear o seu nível, né, levando a resultados falsos positivos ou falsos negativos. Como, por exemplo, as imunoglobinopatias, anemias falciforme, talassemias, que vão reduzir o nível de hemoglobina e você vai falsear o exame. Doenças que comprometem a medula óssea, como irradiação, toxinas, fibrose, tumores, também pode levar a um falso valor baixo de hemoglobina glicosilada. Deficiências nutricionais importantes, como deficiência de vitamina B6, B12, condições que aumentem a vida média dos glóbulos vermelhos e aumento de hematócrito, por exemplo. Também é uma situação que pode levar a resultado falso positivo, nesse caso. Hipertireoidismo, queimaduras graves, mieloma múltiplo, deficiência de eritropoetina, intoxicação por chumbo, presença de grande quantidade de vitamina C e E, tudo isso pode falsear o exame de hemoglobina. Então, quando você for utilizar esse exame para fazer o diagnóstico de diabetes, você tem que descartar essas situações que podem levar a um resultado falso positivo. Tá? E tem situações que também aumentam o nível de hemoglobina, também levando a resultado aqui falso negativo. Outras situações que tem que ficar com suspeita, né, em relação à hemoglobina, seria aquele paciente etílico, paciente que tem uma história de etilismo importante,
Pacientes que têm hiperglicemia muito acentuada, acima de 500, 400 mg por decilitro, eles podem também falsear o nível de hemoglobina glicosilada. E aqueles pacientes diabetes tipo 1 de início súbito. Frequentemente, quando a doença se manifesta de aparecimento súbito, aí não houve tempo da hemoglobina subir, já que ela reflete a glicemia nos últimos 90 dias. Então, como a doença apresenta-se de maneira súbita e rápida, você tem hiperglicemias importantes, acima de 126 ao diagnóstico, porém a hemoglobina ainda não houve tempo dela subir acima de 6,4 para você fazer o diagnóstico de diabetes. Então, no diabetes tipo 1, frequentemente a hemoglobina ao diagnóstico pode dar normal e o paciente tem hiperglicemias importantes. E observar que todo o exame de hemoglobina tem que ser feito com aquela padronização do teste diagnóstico. Em relação ao diabetes gestacional, existem mulheres que têm maior fator de risco para apresentar o diabetes gestacional durante a gravidez, evidentemente. Então, aquelas mulheres que engravidam acima de 25 anos de idade, mulheres que engravidam com obesidade ou que ganham muito peso ao longo da gravidez, mulheres que têm história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, como pais e irmãs, mulheres muito baixas, que têm uma baixa estatura abaixo de 1,51 m, mulheres que têm ao longo da gravidez um crescimento fetal excessivo, um polidrânio, mulheres que têm pré-eclâmpsia durante a gravidez total também são mulheres de risco. Aquelas que tiveram antecedentes prévios obstétricos de morte fetal ou neonatal, de macrosomia, né, fetos com acima de 4 kg, ou mulheres que já tiveram diabetes gestacional em outras gestações anteriores, e mulheres com ovário micropolicístico. Então, são todas situações, grupos, que têm que fazer um pré-natal com mais rigor, porque os pacientes apresentam maior probabilidade de apresentar diabetes gestacional. Os critérios para o diagnóstico de diabetes gestacional são um pouco diferentes dos critérios padrão de diabetes. Como eu comentei, o padrão em relação à glicemia pode ser em relação à glicemia de jejum, ao teste de tolerância à glicose, ou glicemia casal e hemoglobina glicosilada em relação ao diabetes clássico, tipo 1 ou tipo 2. No diabetes gestacional, você utiliza o teste de tolerância à glicose nas duas situações. Existe uma divergência entre algumas associações em relação aos pontos de corte para os exames, como, por exemplo, a Associação Americana de Diabetes com a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ele considera o diagnóstico de diabetes gestacional naquela paciente que faz o teste de tolerância à glicose e que apresenta uma glicemia de jejum acima de 95, ou com 1 hora acima de 180, ou com 2 horas acima de 155. Tá? Para essas sociedades, dois resultados em qualquer desses tempos, tá? Já confirmam o diagnóstico de diabetes. Enquanto para a Sociedade Internacional de Obstetrícia, de 2009, considera que apenas um valor alterado desse aqui, ao longo do tempo, já confirma o diagnóstico de diabetes. Tá? E quando que se faz esse teste de tolerância na mulher grávida? Se a mulher tem fatores de risco positivo para diabetes gestacional, como aqueles que eu relatei no slide anterior, você já faz na primeira consulta. Já faz o teste de tolerância e observa os tempos 0, 1 hora e 2 horas. 2 valores alterados já confirma o diagnóstico de diabetes. Se a mulher não tem fator de risco, você vai fazer esse exame com cerca de 24 a 28 semanas de gestação. Você faz o teste de tolerância e observa os critérios. Para quem compensa a gente fazer rastreamento de diabetes tipo 2? Quais são os fatores de risco para os pacientes evoluírem com diabetes tipo 2? Tá? Isso é importante por quê? Porque, como eu comentei, a maioria dos pacientes tipo 2 são pacientes assintomáticos, que eles permanecem anos e anos sem sintomas, porém já com hiperglicemias leves, que já vão lesar os órgãos-alvos. E, eventualmente, quando você faz o diagnóstico, você já pode fazer o diagnóstico com complicações macro e microangiopáticas. Então, é importante que os pacientes de risco sejam rastreados para você fazer o diagnóstico dos pacientes assintomáticos, levando a uma detecção precoce antes do aparecimento das complicações e você fazer a prevenção primária da doença. Então, os pacientes que têm
um peso acima de 120, acima de um IMC maior que 25 kg por metro quadrado, que são pacientes com sobrepeso, você já pode fazer o rastreamento desde que ele apresente esses critérios aqui. Uma história familiar de diabetes, ou um paciente hipertenso, ou um paciente que tem uma história de diabetes gestacional anterior, ou que tenha crianças nascidas, mulheres que têm crianças nascidas com mais de 4 quilos, pacientes com dislipidemia, principalmente TGC acima de 250 ou um HDL baixo, aqueles pacientes que já foram rastreados anteriormente, que foram classificados na categoria de pré-diabetes, ou seja, aqueles que tinham hemoglobina acima de 5,7, mas abaixo de 6,4, ou glicemias abaixo de 126. Naqueles pacientes que têm obesidade severa, com sinais de resistência insulínica, como a acantose nigra, que são aquelas manchas escuras que geralmente acontecem aqui na região cervical, ou na região axilar, ou na região de dobras, cotovelo, virilha. Mulheres com ovário policístico, doença cardiovascular na família, então aqueles pacientes que já tiveram tem história na família de infartos precoces, acidente vascular cerebral precoce, ou que tem doença prévia também cardiovascular no próprio paciente. O paciente já tiver infarto, derrame, úlceras de membros inferiores. Os pacientes que também são bastante sedentários também são fatores de risco. Então, para esses pacientes, fazer o rastreamento. Ou então, naqueles pacientes que, mesmo que não sejam obesos, né, com sobrepeso, mas que estejam acima de 45 anos de idade, você também já deve fazer o rastreamento. Ou naqueles pacientes que têm risco cardiovascular aumentado, pelo score de Framingham, que são pacientes que têm tabagismo, pacientes que têm dislipidemia, pacientes que têm história de doença coronariana. Então, para esses grupos, você fazer o rastreamento precoce para fazer o diagnóstico dos pacientes assintomáticos. E qual é a frequência desse rastreamento? A frequência vai ser um pouco variável. Se você faz o rastreamento e os exames inicialmente são normais, se recomenda, de uma forma geral, se repetir a cada 3 anos. Agora, se os fatores de risco forem se aumentando ao longo dos anos, lógico que você vai reduzindo esse intervalo para intervalo sempre menor, de 2 em 2 anos ou até de ano em ano. Se tiver casos de pré-diabetes na família, tá? Ou você fez um rastreamento, o paciente ficou naquela categoria de pré-diabetes, com glicemias entre 100 e 125, ou tiver história de diabetes gestacional, você repete de ano em ano. Você institui o tratamento não farmacológico, mudança do estilo de vida, e continua fazendo esse rastreamento anualmente para ver a evolução dessa hiperglicemia, para ver se ela permanece, se ela regrediu para uma glicemia normal, se ela permanece como pré-diabetes, ou se já evoluiu para um diabetes propriamente dito. Aqui um fluxograma que ele procura estabelecer medidas para você fazer esse rastreamento. Então, para aquela paciente acima de 18 anos. Por que acima de 18 anos? Porque abaixo de 18 anos, se o paciente apresentar diabetes, provavelmente vai ser um diabetes tipo 1, cujos sintomas vão ser bem importantes. Então, você vai fazer o diagnóstico geralmente pelos sintomas de classe de diabetes tipo 1, perda de peso, poliúria, polidipsia. Acima de 18 anos, que é a faixa etária do diabetes tipo 2, os pacientes são assintomáticos e você vai fazer o rastreamento. Então, se o paciente tem alguma sintomatologia típica do tipo 2, com aqueles sintomas clássicos ou inespecíficos, você vai fazer o teste mais simples, é a glicemia casual, onde você vai fazer uma glicemia sem preparo, sem estar em jejum. Se ficar acima de 200 mg por decilitro, você vai fazer o diagnóstico de diabetes e vai referenciar para a consulta médica. Se o paciente é assintomático, você vai verificar se ele tem esses critérios de rastreamento, se é um paciente fator de risco, se é obeso, se tem história familiar de diabetes, se tem história de diabetes gestacional, de fetos de crianças com acima de 4 quilos ao nascimento. Se tiver fator de risco, se não tiver fator de risco, você vai orientar apenas medidas não farmacológicas, mudança de estilo de vida, controle da alimentação, atividade física. Se os fatores de risco são positivos, você vai solicitar a glicemia de jejum, que é um exame simples e efetivo para fazer o rastreamento. Na glicemia de jejum, se for abaixo de 100, então indica uma glicemia normal.
Então, o paciente não tem diabetes, você vai só apenas orientar a hábitos de vida saudável. Por outro lado, se a glicemia ficar entre 100 e 125, seria um paciente com pré-diabetes, tá? E você vai retestar esse paciente fazendo teste de tolerância à glicose ou hemoglobina glicosilada. Nessa situação, se no teste de tolerância à glicose, a glicemia depois de 2 horas ficar abaixo de 140 ou a hemoglobina glicosilada abaixo de 5,7, o paciente também você afasta tanto diabetes como pré-diabetes. O paciente é considerado normal. Você vai orientar apenas mudança de estilo de vida. Se no teste de tolerância ficar acima de 140, entre 140 e 200, e uma hemoglobina entre 5,7 e 6, você está diante de um caso de um pré-diabetes. Você vai orientar apenas mudança do estilo de vida, alimentação, atividade física, e reavaliar o paciente depois de um ano. Lógico, se o paciente não aderiu a essa mudança de vida, aumentou o peso, começar a surgir algum sintoma, você vai retestar esse paciente antes de um ano, com uma nova glicemia de jejum e, novamente, o fluxograma. Vamos ver uma outra situação aqui. Então, se a glicemia, já no teste de glicemia de jejum, ela ficou acima de 126, provavelmente esse paciente tem um diabetes tipo 2 assintomático. Então, você vai repetir esse exame e repetindo, a glicemia ficou acima de 126 novamente, o paciente confirma o diagnóstico de diabetes e deve ser referenciado para uma consulta médica para receber as orientações em relação ao tratamento farmacológico e não farmacológico. Então, esse é o fluxograma de rastreamento. Tá? Todo paciente que é rastreado, ele tem que ser, na unidade de saúde básica, ele tem que ser referenciado, a consulta inicial de rastreamento, de orientação, é feita pelo pessoal da enfermagem, pela equipe de enfermagem. Na consulta com a enfermagem, é importante que se faça o teste de triagem, que é a glicemia de jejum, que se identifique os fatores de risco para o diabetes, ver a questão do peso, de dislipidemia, de hipertensão, história gestacional, que se estratifique o risco cardiovascular, saber se esse paciente já teve algum evento coronariano em relação, ou então algum evento que sugira um acidente vascular cerebral, e se oriente as mudanças do estilo de vida, em relação ao controle da atividade física, controle de peso, alimentação hipocalórica, rica em fibras, pouco açúcar, que se avalie o contexto social, econômico e cultural desse paciente, para saber como que você vai abordar da melhor maneira para evitar esses fatores de risco, estimular os autocuidados em relação ao fator de risco, o paciente tem que procurar melhorar o tratamento dele mesmo, então se autocuidar em relação a monitorar o seu peso, monitorar a sua dieta, monitorar os sintomas que eventualmente possam sugerir um diabetes inicial e, nessas orientações, focar sempre a melhora da qualidade de vida, que essas orientações vão melhorar a sua qualidade de vida, evitando o aparecimento do diabetes e melhorando, de uma forma geral, os seus hábitos. Os casos que têm fator de risco positivo com glicemias de jejum alteradas devem ser referenciados para as consultas médicas, para se instituir o tratamento adequado e se pode solicitar exames iniciais de perfil lipídico, com ácido úrico, um exame de urina de acordo com a avaliação nessa consulta inicial. Uma outra situação seriam aqueles pacientes que já têm um diagnóstico confirmado de diabetes e vão ser analisados na unidade básica de saúde. Então, cabe à enfermagem o papel de educação em saúde, que auxilie a aceitação da doença e a convivência com uma doença crônica. Informar que a doença não tem cura, ela tem controle, mas que é passível de um bom controle. O paciente começa a conviver com a doença, conheça a doença, conheça os modos de evitar a progressão da doença e conviva com ela sem interferir na sua qualidade de vida. O paciente tem que ser também orientado e estimulado a ser corresponsável pelo seu tratamento, em relação ao uso regular das medicações, a comparecer regularmente às consultas, tanto consultas médicas, como nos grupos de reunião entre os pacientes diabéticos. Se faz um histórico da doença, a
caracterização social, de antecedentes, observa-se as queixas. No exame físico é importante os dados antropométricos de peso, de altura, em relação à cintura abdominal, para saber se esse paciente é obeso ou tem sobrepeso, ou classificar a obesidade dele. Avaliação da cavidade oral, para ver questões de infecções de gengiva, infecções dentárias, que podem contribuir para aumentar o nível de glicemia e dificultando o controle da doença. Ou ainda, no caso de rastreamento, ser um sinal inicial já para se alertar em relação à possibilidade de um diabetes não diagnosticado. Deve-se planejar a assistência desses pacientes, assistência terapêutica, utilizando estratégias para prevenir, minimizar e corrigir os problemas identificados na história. Implementar o tratamento tanto a nível pessoal, do paciente ter o seu autocuidado, a nível familiar, da família também está orientada em situações de como lidar com o paciente diabético em relação a contribuir para a melhora da alimentação, para estar supervisionando o tratamento com medicação, da forma de aplicar a insulina, de como conservar essa insulina, de levar os pacientes, estimular e levar os pacientes para as consultas, e o tratamento também multiprofissional. Eventualmente, não é só o médico que vai tratar esse paciente, né? Também vai precisar de outros profissionais para o seu tratamento, como um nutricionista, um educador físico, um psicólogo, um odontólogo para referenciar em caso de infecções odontológicas. Então, é um tratamento em geral multiprofissional. A consulta médica seria então aquela consulta de confirmação dos casos que foram rastreados e deram alterações nos exames iniciais, seria uma avaliação inicial daqueles casos, ou então também os pacientes que já têm um diagnóstico de diabetes vão ser acompanhados pelo médico na unidade de saúde básica. É importante que se frise que esses pacientes têm que ser acompanhados pelo médico mesmo da unidade de saúde básica. Não precisa todo paciente com diagnóstico de diabetes ser referenciado para atenção especializada, porque são muitos os casos e não teria uma demanda, uma quantidade suficiente de médicos especialistas para atender toda a demanda de paciente diabético. Então é importante que o paciente fique no primeiro momento na atenção básica de saúde com o médico generalista para cuidar do seu diabetes, para estabelecer um vínculo maior com o profissional e ter uma periodicidade maior de acompanhamento. Na consulta médica é importante avaliar o histórico pregresso e atual do paciente, no exame físico, e eventualmente solicitar exames complementares para fazer uma avaliação mais completa desse paciente. Aqui uma tabela que frisa alguns aspectos importantes que têm que ser abordados nessas consultas. Na identificação, então, é a questão de sexo, idade, para tentar diferenciar se é um diabetes tipo 2 ou um tipo 1, se é um MOD, muitas vezes, saber a condição socioeconômica, até para você saber se você pode instituir um tratamento com um custo maior ou menor, ver a doença atual, se tem um paciente tem sintomas ou não, há quanto tempo esses sintomas surgiram, a investigação dos fatores de risco, que vão somar o diabetes, piorando o seu prognóstico, aumentando a chance de algum evento cardiovascular mais intenso, como dislipidemia, o tabagismo, a questão do peso, o sedentarismo. Ver a história pregressa de doença cardiovascular, para você estratificar um paciente de risco, um risco maior de doença cardiovascular. Ver a história familiar, o perfil social, fazer uma avaliação em relação à alimentação, como é que é o hábito alimentar. Aí, um papel importante em relação ao consumo de açúcar e de sal em relação à pressão alta, de gordura em relação à dislipidemia, cafeína em relação à questão da pressão, e já começar a abordar e orientar medidas para melhorar essa alimentação, que são o nosso tratamento não farmacológico. Estar atento a medicações de uso que podem estar piorando o controle glicêmico desse paciente, como corticoides, beta-bloqueadores, alguns hormônios, e estimular também a prática de atividade física. No exame físico, ver a questão das medidas antropométricas de peso e altura, para você classificar o paciente de acordo com o IMC, sabe se ele é sobrepeso ou obesidade, e a dependendo da classificação, você institui um tratamento, além do diabetes, um tratamento direcionado para a obesidade. O exame da cavidade oral, como eu comentei anteriormente, é importante para a presença de gengivite,
problemas odontológicos, como os cáries, e a candidíase, que é muito frequente com hiperglicemia, já que a imunidade baixa, pacientes têm candidíase tanto na cavidade oral como em região genital também. Monitorar a pressão, frequência cardíaca. O pescoço é importante aqueles pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 1, porque como o diabetes é uma doença autoimune, frequentemente algumas doenças autoimunes, elas podem acometer outros órgãos, outras glândulas endócrinas. Existe até o que a gente chama de síndromes poliglandulares autoimunes. O tipo 1, frequentemente, ele pode ter também um hipotireoidismo autoimune. Então, você vê a tireoide do paciente para ver como é que está a palpação da tireoide, ver se não está aumentada com algum rótulo, que possa sugerir, além do diabetes, uma outra doença autoimune tireoidiana, como, por exemplo, um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, que é menos frequente, mas pode acontecer. E a ausculta cardíaca, pulmonar. Os pés é muito importante, onde você já vai ter uma medida indireta para ver se o paciente tem sinais de neuropatia autonômica ou ainda complicações macroangiopáticas que já estão acometendo os membros inferiores, como úlceras, de redução dos pulsos, e também infecções que podem acometer os pés, como micose nas unhas, interdigitais. E o exame de fundo de olho você vai referenciar para o oftalmologista, porque frequentemente não dá para você fazer uma consulta generalista, para você fazer já o rastreamento da retinopatia assintomática. Então é importante que a consulta seja uma consulta bem completa. Eventualmente, você não consegue fazer tudo isso numa consulta inicial, mas ao longo de várias consultas, de várias programações, você aborda algum desses itens com maior intensidade, até você avaliar o paciente como um todo. No exame físico é importante, aqui ressaltando, a questão das medidas antropométricas, ver se o paciente tem parâmetros de sobrepeso ou de obesidade, então medir peso, altura, calcular IMC, ver a circunferência abdominal desses pacientes, que é um outro critério para você classificar o peso. Pacientes com, no caso de homens com estrutura abdominal acima de 104 centímetros, também são classificados com obesidade central. E esses pacientes frequentemente têm resistência insulínica, têm hipertensão, têm dislipidemia. Aqui são os equipamentos para você avaliar a questão de sintomas de neuropatia, onde você tem um diapasão, que você vê a sensibilidade vibratória, algum monofilamento, onde você vê a sensibilidade tátil, ou algum objeto pontiagudo, que pode ser uma agulha, aqui no palito dente você avaliar a sensibilidade sensitiva, né, de dor nos pacientes, e aqui um martelo para ver reflexos profundos dos pacientes, para você ter alguns sinais indiretos de neuropatia já instalada nesses pacientes. Na avaliação laboratorial inicial, avaliação médica, é importante você solicitar alguns exames para você quantificar como é que está o controle glicêmico do paciente e você também procurar lesões em órgãos-alvos, que são as doenças que frequentemente acompanham o diabetes. Então é importante você pedir uma glicemia de jejum, a hemoglobina glicosilada, que vai te dar um parâmetro de como é que está o controle glicêmico nos últimos 30 dias, avaliação do perfil lipídico, tanto o colesterol total como as frações em relação a HDL, triglicéridos e LDL, uma avaliação da creatina sérica, um exame de urina que vai te mostrar alguma infecção assintomática, a presença de macroproteinúria, que já vai mostrar uma doença renal já bem acentuada. Eventualmente você pode ver corpos cetônicos, que é um indicativo que o paciente tem uma perda importante, uma deficiência quase absoluta de insulina, então o paciente pode ser um paciente diabético tipo 1 ou um paciente diabético tipo 2 que já progrediu para uma fase já final do diabetes, onde ele já tem deficiência praticamente absoluta de insulina, levando a presença de cetose. A microalbuminúria é um exame para você fazer rastreamento de nefropatia assintomática, de nefropatia incipiente. Os pacientes que têm diabetes tipo 1, é importante você pedir o TSH para fazer rastreamento de outras doenças autoimunes, como o hipotireoidismo. E os pacientes adultos, solicitar pelo menos um eletrocardiograma de repouso para fazer uma medida de alguma cardiopatia. Esses exames, eles vão fazer uma detecção das complicações crônicas, das macros e microangiopatias, né?
A periodicidade da glicemia de jejum e da hemoglobina glicosilada é de 6 em 6 meses, desde que o paciente esteja com diabetes estável, dentro da meta preconizada. E se o paciente tem uma hiperglicemia acima da meta, se recomenda estar repetindo isso de 3 em 3 meses, com periodicidade. Os outros exames em relação à função renal, função cardíaca, a recomendação é que se peça anualmente, ou eventualmente, antes disso, de acordo com o protocolo da unidade de saúde, ou se o paciente tem algum sintoma, alguma intercorrência que justifique você repetir os exames com uma menor periodicidade. Exames cardiológicos são opcionais em relação além do eletrocardiograma, e você vai pedir ou exames adicionais se o paciente, para você fazer investigação de doença coronariana, de angina, de um infarto assintomático. Então você vai pedir exames extras se o paciente tiver algum sintoma de doença coronariana, de uma claudicação, de uma dor atípica, ou se o eletrocardiograma de repouso estiver alterado. Ou ainda, se o paciente tiver múltiplos fatores de risco para doença coronariana, tem história na família de infartos antes dos 40 anos de idade, se já tem úlceras de membros inferiores, claudicação intermitente, então você pede antes disso. O LDL você pode pedir no contexto do lipidograma, ou se não for possível, você pode calcular por essa fórmula: colesterol total menos HDL menos o produto da divisão do triglicéridos por 5. Tá? Desde que o triglicérido for abaixo de 400. Porque se for acima de 400, não dá para você utilizar essa fórmula para cálculo do LDL. Então, a gente encerra essa primeira aula em relação ao diagnóstico do diabetes e dados epidemiológicos.